Próximo, vaporização. A vaporização, ela tem 3 classificações diferentes. Ela pode ser chamada, vou usar 2 asteriscos agora, de ebulição, de evaporação e de calefação. A calefação que acabou com a minha panela. Fiquei chateado, hein? Nossa, deu um trabalho para limpar aquela panela. Tá, ebulição é aquela que precisa chegar no ponto de ebulição. Então a água, ela ebule a 100 graus Celsius. Então só em 100 graus Celsius que ela vai entrar em ebulição. A evaporação não precisa, tá? A evaporação ela vai ficar mais clara depois que eu desenhar o diagrama de fase. Mas vamos colocar as características aqui antes, ó. A ebulição, ela segue as leis da ebulição, né? Que eu não vou nem ficar repetindo, que a gente já escreveu e já repetiu várias vezes. Então existe um ponto de ebulição para cada pressão e também, né, durante a ebulição a temperatura fica constante. Beleza, mas qual que é as características? Quando um líquido entra em ebulição, é o líquido inteiro que entrou. Então é toda a água da caneca que começa a borbulhar. Então, ó, toda a massa líquida, toda a massa entra em ebulição. Que mais? Você enxerga bolhas sendo formadas. Pronto. Aí eu já coloco a influência da pressão aí também, tá? Outra, evaporação, ó. Aqui não precisa chegar no ponto de ebulição para que você vire vapor, né? Que nem eu tinha colocado lá. Tem uma poça d'água, choveu. O ambiente não vai chegar em 100 graus Celsius para aquela poça sumir dali. Que bom que não chega, né? Porque 40 graus a gente já quase morre, imagina 100. Aí morreria de fato, mas não ia aguentar. Outra, você vai secar a roupa, né? A roupa não chega em 100 graus Celsius para que saia a água. Que bom que não chega, né? Imagina. Então, a evaporação não precisa chegar. Então, ela pode acontecer, ó, em temperaturas ambientes. T ambiente. Só que assim, a evaporação é um processo lento. Por que ela é um processo lento? Porque ela só acontece com moléculas da superfície. É um fenômeno de superfície. Eu também tenho um videozinho bem legal, tá? Mas como eu estou compartilhando só essa tela, não dá para mostrar agora. Vou mostrar tudo daqui a pouco, todos eles. Olha só, ó. Lembra que eu falei do conceito de média? Então, se eu falar que o meu café ali, colocar água, a água está a 25 graus Celsius. Não é todas as moléculas de água que estão a 25 graus Celsius. Existem umas que estão a mais, outras estão a menos. As moléculas mais rápidas se encontram na superfície, algumas podem vencer ali a ligação e saírem. Aí, se sair a molécula do líquido, está perdendo ela, está virando vapor. Né? Então você está fazendo a evaporação, mas é só as da superfície que conseguem escapar, por isso que é um processo lento, tá? E é só as moléculas da superfície. Já a calefação são temperatura muito superiores ao ponto de ebulição, ao PE, ponto de ebulição, né? Então aqui você tem um processo que é basicamente instantâneo, né? Instantâneo. É aquele que as gotinhas de água bateu na superfície muito quente e faz tss, isso, aí deixa a panela preta também. Exatamente. É que não, eu vou contar o que aconteceu. Eu coloquei a panela para esquentar ali, falei assim, eu vou deixar esquentar um pouquinho, depois eu deixo cair umas gotinhas d'água. Eu esqueci da panela. Aí sabe quando você fala assim, putz, a panela. Aí na hora que eu fui ver a panela, nossa, eu falei, meu Deus. Quase que eu não gravei o vídeo, eu falei, não vou gravar. Eu falei, agora já que queimou, vou gravar de qualquer jeito. Enfim, então tá aí, a calefação é um processo basicamente instantâneo. Aqui, ó, influências na ebulição, vou colocar aí embaixo, tá? Agora, não tem aquilo de ser anômalo, tá? Porque a anomalia da água é de 0 até 4, não vai influenciar na ebulição então, né? Então aqui, ó, maior pressão, mais difícil é você arrancar as ligações. Então, maior é o ponto de ebulição. Ou, menor pressão, o que acontece? Menor é o ponto de ebulição. Outra coisa, ó, isso aqui a gente vê na aula de hidrostática, mas não tem problema. Quanto maior a altitude você tem, quem que faz pressão sobre sua cabeça agora? Ah, professor, meus pais, minha família, preocupação. Não, pressão normal, pressão atmosférica, né? É o ar que está em cima da sua cabeça.
Então, quanto mais ar tem na sua cabeça, mais pressão você sente. Faz sentido? Só que você vai subindo, né? Você vai aumentando a altitude, vai ficando com menos ar. Já viu aquela expressão de o ar é mais rarefeito? Porque tem menos ar. Por isso que o pessoal, quando vai jogar bola na Libertadores, vai lá para o Equador, vai lá para o Chile, vai mais para cima, né? Para o Equador, você tem que ir antes para se adaptar, né? Porque a pressão é menor. Aí tem menos ar. Como tem menos ar, tem menos resistência do ar. Então a bola ela vai mais rápido, né? Então tem vários fatores para influenciar. Então, mais altitude, menos ar. Aí, quanto menos ar, menos pressão. E o contrário também é válido, né? Quanto menos altitude, aí mais baixo, consequentemente, maior é a pressão. Certo? Beleza? Próximo, ó, aqui influência, ó. Quanto maior for a pressão, não é mais difícil da molécula escapar? Então, menos evapora. De novo, tem que fazer sentido para que você entenda, né? Mais pressão, né? Você está forçando a molécula a ficar lá dentro. Você não vai deixar ela escapar. Menos vai evaporar. E quanto menos pressão, mais acontece a evaporação. Tanto é que, olha só essa última aqui. Menos pressão, mais evapora. E se esse líquido estivesse no espaço? Porque se estiver no espaço, não tem ar. Se não tem ar, não tem pressão atmosférica. A pressão tende a zero, a evaporação tende a ser total. Né? Então o líquido, ó, lembra que a gente falou do líquido dentro da nave? Lá tem pressão, então lá ele fica na situação esférica. Agora, se for o líquido no espaço, sem estar dentro da nave, espaço mesmo sozinho lá, ele evapora, tá? Todo aquele líquido vai virar vapor, não vai ficar líquido sozinho, beleza? Então você não vai estar viajando no meio do espaço lá com a sua roupa espacial, aqui tem um pouquinho d'água, não, você não vai achar, né? Líquida não. Beleza? Então tá aí. Outra coisa também, né? Por que você estende a roupa no varal? Porque é um fenômeno de superfície. Então, quanto mais superfície, mais consegue escapar. Então, quanto mais área, maior a evaporação. Mais evapora. E quanto menos área, aí menos evapora. Certo? Beleza? Fechou. Vamos